escolares. Nem para todos, tá? Tem uns que ainda estão nas finais. E um grande desafio para os pais é justamente distrair os pequenos para que não abusem do uso das telas nas férias. Por quê? As crianças estão de férias, mas nem todos os adultos estão, né? E os bichinhos muitas vezes vão ficar aí dentro de casa, só saindo mesmo fim de semana e olhe lá. A Juliana Santos está de volta. Então, Juliana, como ajudar, né, os pais aí nessa tarefa? Que não é simples, né, Ju? Isso, Renata, é um verdadeiro desafio, né? Porque muitas crianças passam aí quase o mês de janeiro inteiro, né, em casa, de férias. Às vezes estão na casa de um parente, do avô, da avó, mas é bem difícil, né? Durante praticamente um mês inteiro de férias, deixar as crianças longe das telas. Então, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto, eu estou aqui com a Fernanda Lima, que é psicopedagoga. Fernanda, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade. É desafiante, realmente, né? É um tempo aí extenso de férias, muitas vezes. Tem como realmente equilibrar aí a rotina das crianças para que elas utilizem as telas, mas para que elas não fiquem o tempo todo utilizando as telas? Bom dia. Bom dia. Tem sim, né? A gente pode usar toda a criatividade que tem a nossa casa. Tirar a criança do uso das telas é importante ter algo para oferecer. Porque que a gente seja muito determinista, saia do celular, a gente vai ter uma briga e vai passar as férias alguém de cara feia. Então é bom que a gente faça assim, vamos sair um pouquinho do celular e a gente vai ajudar a fazer o almoço, você vai me ajudar a arrumar alguma coisa. O que você tiver em casa, você pode ter essa criatividade de convidar a criança, mas a gente precisa lembrar bem que a partir do momento que eu convido uma criança para fazer alguma ajuda dentro da minha casa, eu preciso ter paciência. A criança ela não varre uma casa igual a mim, ela não vai cortar, vamos supor assim, um pãozinho, amassar uma batatinha igual a mim. Então, quando a gente permite entender o movimento da criança e que eu possa trazer algo para que ela possa me ajudar dentro da rotina da casa, vai ser bem saudável. Então, a gente tem que ter só cuidado com isso, né? E o que a gente puder oferecer, às vezes dar banho num cachorro, né? Cortar uma graminha, aguar as plantas, ela precisa ter um direcionamento. A criança ela foi feita para receber a criatividade dos pais. Então, se os pais tiverem a criatividade diante daquilo que a casa, o ambiente puder oferecer, só é direcionar. E claro que também permitindo, né? Então, quando for depois do almoço, de 3 às 4, 1 hora só já é suficiente, você usa o celular. Mas tem que lembrar, tirou aquele celular, tirou a tela, você precisa ter algo atrativo para oferecer para a criança. Nos casos, Fernanda, que a criança está ali, com algum parente, né? Às vezes os pais estão trabalhando, né? O período de férias das crianças, mas as crianças não estão com os pais em casa, né? Com os responsáveis, porque os pais estão trabalhando. E aí eles estão, né? Com um parente ali passando aquelas férias. Como é que funciona essa questão, né? Já que os pais têm a orientação, né? Não, vamos diminuir o tempo de telas e tudo mais. Mas aí a criança não está em casa, a criança não está em casa com esses pais, com esses responsáveis. Como é que funciona isso dentro da casa de outras pessoas? Como é que é possível ter essas crianças também em outros ambientes? Se você tiver a condição de fazer pelo menos um cronogramazinho, né? Então, eu vou deixar meu filho de 8 horas da manhã na casa da minha mãe, da minha avó. Então, eu coloco lá o cronograma. De 8 até 9, você chega na casa da vovó, pega o celular. Mas de 9 até as 10, eu vou deixar isso para você fazer. Eu vou deixar um desenho para você pintar. Eu vou deixar um quebra-cabeça para você montar. É sempre bom você ter uma carta na manga. Algo para você pintar. A gente tem aqui a Feira do Artesanato Riquíssimo. Você pode comprar aqueles carrinhos de madeira cru, ou algum objeto de cerâmica, deixa lá com a tintinha guache, olha, pinta esse carrinho, depois com vovó, vou deixar aí umas plantinhas, alguma coisa. Precisa se deixar um movimento para ele. Coisas muito básicas mesmo, aí ele faz. Agora, se você disser assim, vamos que você vai para a casa de fulano, vai ficar lá a tarde toda, sem nenhuma programação, aí eu vou deixar ele a refém da tela. Mas se eu levar algo atrativo, né, até se você quiser, Ju, você pode dizer assim, olha, eu vou mandar para você uma blusinha, então quando vovó deixar, você lava a sua blusinha, pendura ela, alguma coisa que ele possa se sentir útil naquele momento, porque criança tem muita energia e tem muita criatividade. Se deixar parado, ele vai para a tela. E se os adultos relaxarem, Fernanda, durante esse período de férias, né, as crianças aí usarem e abusarem das telas, né, o que é que pode acarretar de mal para essas crianças? O retorno das aulas, né? A gente sabe que o uso excessivo de tela
prejudica o sistema atencional da criança, né? Sobretudo nessa fase de crescimento delas. Então, quando elas retornarem para a aula, a gente vai ter muito mais dificuldade desse retorno à concentração, desse retorno à atenção e, sobretudo, dessa desintoxicação da tela. A gente vai ter períodos de birra, de choro, de possivelmente até uma febre, alguma coisa realmente que causa um desconforto biológico na criança. Então, se não equilibrar o uso de tela, certamente no fim de janeiro para o começo de fevereiro a gente vai ter um prejuízo psicológico muito grande. Então, dosar de maneira saudável é muito importante e eu tenho certeza que eles vão compreender. O equilíbrio aí é fundamental, né? Promover as atividades dentro de casa, pode também sim oferecer as telas, né, num tempo seguro aí para a criança, mas também utilizar o tempo que ela tem em casa para ela fazer outras atividades, né? Talvez desenvolver outras habilidades. Aí é bem interessante aproveitar esse período para isso, né? Isso, fazer uma atividade física, pular uma corda, fazer um obstáculo. De tarde, que é um horário mais quente, faz outras atividades manuais. Mas é como eu digo, fazendo um cronograma e conversando com a criança, realmente com paciência, ela compreende e ela ajuda. Então, fazer esse momento de tela, normalmente a gente indica para a criança 1 hora, 1h30 de tela. Mas nas férias, pode deixar 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Então, são 2 horas por dia. Agora, também com aquela regra, né, de que após isso você precisa fazer algo. Então, trazer para ela outras habilidades, como você pontuou, é muito importante, porque às vezes nem ele lembra dessa habilidade, mas aí você traz essa habilidade e tenho certeza que ele vai responder positivamente. E eles gostam muito de se sentir úteis, né? De estar ali um adulto fazendo alguma coisa e eles ali ajudando, auxiliando. Às vezes a gente pensa que as crianças realmente se acomodam, né? Relaxam ali, só querem realmente utilizar as telas, mas às vezes é isso que eles querem, né? Participar ali daquele ambiente familiar. Então, promover atividades aí que incluam a criança dentro de casa também é bem bacana para essas férias, né? Sem dúvida nenhuma. Lembrando somente o movimento da criança, que ele é mais lento, né? Então, se você quer que ela vá, vamos supor, ela lava o terracinho da casa, a gente sabe que criança, vassoura, água e sabão é uma mistura que não tem fim, né? Mas aí você dosa, coloca no vidrinho, só pode usar esse sabãozinho, só vai usar um balde d'água, evita dar uma mangueira, evita dar algo que ela se espalhe, porque de fato o movimento dela é bem diferente do adulto, mas quando você direciona, tenha certeza de que ela vai fazer tudo bem direitinho, agora no tempo dela. Com paciência dos adultos, isso funciona, né? Bastante, né? Evitar ser daquela maneira explosiva, né? Você não sabe fazer nada, você é desmantelado. Evitar essas palavrinhas, porque senão a criança termina dizendo assim, eu também não sei fazer nada, eu também não quero fazer nada. Aí você termina perdendo. Então, ter aquela paciência saudável de permitir que ele faça no tempinho dele, mas que ele faça, que ele esteja ali ao seu lado fazendo. Perfeito, Fernanda, muito obrigada pelas informações, né? A gente conversou com a Fernanda Lima, psicopedagoga, falando um pouquinho sobre o que as crianças podem fazer, né, durante essas férias, para ter um descanso digital também, né, para não ficar o tempo todo aí assistindo, jogando, né, sempre aí envolvido com as telas, né? Muitas atividades podem ser realizadas dentro das nossas casas, né, e como a Fernanda disse para a gente aqui, basta um pouquinho de paciência dos adultos, um equilíbrio aí de deixar as crianças utilizarem um pouquinho das telas, mas também realizarem outras tarefas em casa, brincarem, enfim, isso é bem bacana até para a criança desenvolver aí outras habilidades, aptidões, é bem bacana aproveitar essas férias, esse período de descanso que eles têm para desenvolver novas atividades também em casa. É isso, Renata, eu volto com você. Obrigada, Juliana, pelas informações. Um abraço para a Fernanda Lima também. 10 horas e 17 minutos. Vamos